Jesus veio nos salvar do destino, da direção que estávamos andando para a condenação. Jesus Cristo é a luz de Deus, é o Salvador, é quem restaura, é quem reme os nossos pecados, justificando, é quem nos reconcilia com Deus, é quem nos leva a Deus, é quem nos livra da escravidão do pecado e da força do maligno, é quem destrói as cadeias de Satanás para libertar o homem. Jesus Cristo. Não tem outro meio, meus amados. Não tem outra forma para o homem sair dessa situação real que ele se encontra. Se não crê em Jesus, continua perdido para a eternidade. É preciso crer em Jesus enquanto é tempo. Não adianta as pessoas ficarem confiando, buscar segurança dentro de uma religião, dentro de uma vida religiosa, dentro de devoção, de consagração, de sacrifício, de penitência, de ritual, de obras, de objetos, de fé. Jesus Cristo é o único alvo da fé. Jesus Cristo é o único objeto da fé. Jesus Cristo é o único protetor, salvador, mediador, intercessor, salvador. Jesus Cristo, irmãos. Jesus tem que ser pregado dentro dessa direção, ensinando o povo, mostrando o povo. O povo quer receber bênção de Deus dentro de ritual religioso. O povo quer receber perdão de Deus através de cumprir obrigações, penitência, sacrifício. O povo quer chegar a Deus através de religiões, instituições, com normas, com regras. O povo quer a vida com Deus por meio da sua obra de caridade, da sua bondade, das suas virtudes, dos seus rituais, dos seus sacrifícios. E tudo isso é unicamente e exclusivamente através de Jesus Cristo. É preciso ter o entendimento da verdade na sua mente, no seu entendimento que está corrompido. Deus nesse século cegou. É tanta gente vivendo direções em nome de Deus, maldita. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai escrever na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao 4, é interessante. Paulo vai dizer: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração que eu faço pelos meus irmãos israelitas é para que sejam salvos, porque eu lhe dou o testemunho de que eles são zelosos de Deus. Eles são zelosos de Deus, mas não com entendimento. Essa dedicação deles, a consagração deles, a vida deles para Deus, não é com entendimento. Estão vivendo em vão. Estão vivendo uma vida totalmente errônea, errada, fora da direção de Deus. É preciso ter o entendimento. O entendimento é a faculdade de avaliar, de julgar. O entendimento é a capacidade de você discernir, de você saber, de você conhecer. O entendimento é a capacidade que você tem de analisar, para julgar, para entender o certo do errado. E isso nós só temos com a palavra de Deus, iluminando a nossa mente, para saber analisar as coisas, julgar, decidir, escolher. E o povo de Israel, Paulo vai dizer, eles são zelosos de Deus, mas não com entendimento. Porque o entendimento deles não é pela luz de Deus, a palavra. Eles fazem as coisas pelos que ele acha, entende. É o que muita gente hoje faz também. Vivendo aí sua religiosidade numa vida com Deus. E tem muita gente que até é devoto, tem é sincero, é praticante, é religioso, pensando que está servindo a Deus, sendo prudente, buscando fazer para Deus mesmo, mas está direcionado errado, meu amigo. Está no caminho errado, está na direção errada, está no ensino errado, está sem entendimento. Foi o que Paulo disse em relação aos judeus. Paulo vai dizer lá em Romanos 10, 1 ao 4, que eles eram zelosos de Deus, mas não com entendimento. E eles não queriam dar ouvido à palavra de Deus. Rejeitavam o caminho de Deus, porque queriam viver dentro do seu entendimento errado. Paulo vai dizer, eles desprezam a justiça de Deus, porque eles querem estabelecer a sua própria justiça pelo seu entendimento. É o que acontece hoje.
As pessoas desprezam a justiça de Deus. Tudo é por Jesus, mas as pessoas é ensinada não. Tem que fazer uma campanha, tem que guardar o sábado, tem que estar numa igreja, tem que ser batizado. Isso é regra, isso é norma. Se não obedecer, não é de Deus. Tem que estar ali, tem que fazer isso, tem que cumprir isso. Não pode aquilo, não pode aquilo outro. E com isso o povo despreza o único meio que Deus estabelece para o homem ter vida com Ele, ter comunhão com Ele, ter aceitação dEle, ter o perdão dEle, ter reconciliação com Ele, ter a promessa dEle de estar com Ele quando deste mundo partir, meu irmão. É em Jesus, por Jesus, seguindo a palavra de Cristo, não é seguindo orientação, nem instrução, nem devoção religiosa de igreja, de homem, de coisa alguma. Você tem que estar congregando, tem, para aprender a palavra. Mas se nessa congregação tu não está sendo instruído com a palavra, tu não estás tendo entendimento, nem conhecimento, nem crescimento de Deus, sai daí, porque tu está vivendo coisas vãs. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, os judeus eram zelosos, Deus não está preocupado com a tua radicalidade religiosa. Deus, ele quer que tu conheça a verdade, seja liberto, seja salvo. A Bíblia diz que em 2 Coríntios 4, o Deus desse século cegou o entendimento, irmão. Vida com Deus é questão de entendimento. O diabo trabalha para cegar o entendimento do povo. É muita doutrina, é muito ensinamento, é muito movimento, é muita coisa, é muita visão, é muita revelação em nome de Deus. E o povo, por não ter entendimento da verdade, nem conhecimento, está sendo desviado, levado, vivendo anátema, se apartando de Deus. O diabo cega o entendimento do homem. A palavra de Deus é luz e lâmpada para nos dar entendimento. A palavra de Deus diz isso. Salmo 119, versículo 130. A exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Deus, ele quer entendimento de nós, irmãos. Deus, ele quer entendimento de nós. É preciso as pessoas receber a luz de Deus, que é a palavra, o ensino, a instrução. Você nunca vai ter o conhecimento de Deus, nunca vai crescer na graça, nunca vai ter entendimento, se você não tiver sendo formado com a instrução da palavra. Se você não tiver iluminado pela luz de Deus. A luz de Deus não é a doutrina da igreja A, não é a doutrina da igreja B, não é o ensino do pastor, do teólogo A, do teólogo B. A luz de Deus é Jesus. Jesus disse, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me siga, que crê em mim, não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz. Em Jesus eu conheço tudo o que eu preciso de Deus. Em Jesus minha mente é iluminada para a verdade de Deus, que é o próprio Jesus, para conhecer o caminho de Deus, que é o próprio Jesus, para ter a vida com Deus, que é o próprio Jesus, para chegar a Deus, que é pelo próprio Jesus. O que a gente vê hoje é uma confusão de caminhos de Deus, é uma confusão de homens de Deus, pregando isso, pregando aquilo, dizendo que é Deus ali, Deus aqui, Deus revelou, Deus falou. Por que esse povo se engana? Porque não segue a luz de Deus. Nós não fomos chamados para seguir nenhuma linha de religião, nenhuma denominação, nenhuma doutrina de homens. Nós somos chamados para seguir a Cristo. Ser discípulo de Cristo é estar seguindo a Cristo, guardando a palavra de Cristo, aprendendo com Cristo, pregando a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. O que esses muitos pastores, teólogos, doutores, dentro de muitas igrejas, religiões e seitas estão pregando, não é a doutrina de Cristo. Eles estão tirando, acrescentando, levando coisas para o povo viver como mérito, como meio para alcançar bênção, graça, comunhão, salvação, vitória, avivamento, perdão. Não, meu irmão. Nós precisamos aprender de Cristo, ter o entendimento de Cristo, para não ser corrompido. Deus vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram. Por que adoram a Deus em vão? Porque não estão seguindo a Deus com entendimento na palavra dele. Estão seguindo a Deus pelos preceitos dos homens. Pelo que os homens ensinam.
e não pela palavra. Meus irmãos, eu levo aqui assuntos muito sérios, muito importantes. E os assuntos que eu levo é objetivo, é dentro da necessidade. Eu não prego aqui fantasia para ninguém, nem pregações agradáveis, convenientes, de autoajuda, não. Eu prego instruindo, corrigindo, orientando, repreendendo, refutando, mostrando a verdade, desmascarando o erro, colocando a estrutura do engano doutrinário por terra, levando a verdade de Deus. É isso que eu faço, gente. Se você quer ser prudente, busque o conhecimento de Deus enquanto é tempo. Examine as Escrituras para não estar vivendo no erro. Conheça a verdade que é Jesus. Aprenda de Cristo. Esteja firme na doutrina de Cristo. E se alguém vir ter com você, seja quem for esse, pastor, teólogo, doutor, bacharel, mestre nas Escrituras, se te traz um ensino, uma doutrina que não condiz com a de Cristo, ele pode te mostrar texto, te mostrar contexto. Ele pode levar você para o Velho Testamento, arrodear, ir para o Novo. O que ele estiver levando para você, se não for a doutrina de Cristo, não o receba. Não o receba. Não aceite esse ensino. Eu não quero saber o que ensina o teólogo, o doutor, o pastor, o bacharel, A, B ou C. Eu quero aprender de Cristo. E se tem alguém instruindo a palavra, se não estiver trazendo a doutrina de Cristo, esse para mim não tem valor. Eu não devo receber. É o que a palavra nos ensina. A verdade não veio por Moisés. A verdade não veio por Abraão. A verdade não veio por Davi. Esses homens estavam privados. Eles precisavam também da verdade. A salvação desses homens do Velho Testamento é por Jesus. Jesus é o Salvador, não só daqueles que vêm depois dele, mas os que vieram antes dele. Antes dele nascer, que ele já existia, antes de tudo. Que ele é Deus. Tudo foi criado por ele e para ele. Sem ele, nada do que existe existiria. Ele é o primeiro e o último. Mas eu estou aqui dizendo que todos aqueles que morreram antes da encarnação de Cristo, também alcançarão a salvação por ele. Porque Jesus é o Salvador de todos que caíram de Adão até o último que venha a nascer com a permissão de Deus. Jesus é o Salvador da humanidade em geral. A verdade não vieram por nenhum homem. A verdade não está dentro de igreja. A verdade não está em teólogo. A verdade está aqui nas Escrituras, que revela Cristo, a verdade de Deus, a palavra encarnada, o verbo que se fez carne. Por ele veio a luz que ilumina o nosso entendimento, para a gente conhecer de Deus e ter conhecimento e entendimento de Deus, da verdade que liberta. Jesus vai dizer, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Jesus vai dizer que ele é a verdade. João 8,36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque a verdade é o Filho. Jesus é a verdade que se manifestou no mundo para livrar os homens da mentira. Amém, irmãos? Então quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Escute isso, medite no que você ouviu e busque entender a vontade de Deus pelas Escrituras, naquilo que Jesus ensinou. Como está o teu entendimento? Qual é o teu conhecimento de Deus? Qual é a prática de vida, de fé de Deus que tu está vivendo? O que é que tu estás praticando, sendo instruído e formado em relação a Deus? Se não for no conhecimento de Cristo, na doutrina de Cristo, você está vivendo uma fé em vão, uma fé inócua, uma fé que não vai te levar a Deus coisa nenhuma. Você está vivendo uma vida sem entendimento de Deus. Você precisa conhecer a verdade. A verdade é Jesus. É o que ele ensinou. É a doutrina de Cristo. Paulo vai dizer que os judeus eram zelosos de Deus, mas não com entendimento. Você precisa conhecer a verdade. Sua vida religiosa é bonita, sua devoção é bonita, seu testemunho de caráter, de respeito, de dignidade é bonito entre a sociedade, é bonito, é, mas isso não vai te levar a Deus. Sem Jesus ninguém chega a Deus, seja quem for, faça o que fizer. A Bíblia vai dizer que tinha um homem que era muito
íntegro, era um homem religioso, era um homem que buscava praticar o bem, vivia bem com a sociedade, ajudava os pobres. Eu estou falando de Cornélio, lá em Atos 10. Cornélio era um homem perfeito dentro da religião. Se você quer conhecer algum exemplo religioso de homem, é Cornélio, que o próprio Deus vai dar testemunha de Cornélio, com toda a sua dedicação à religião. Ele cumpria as devoções, ele orava, ele fazia as penitências, ele ia ajudar o pobre, fazia a sua caridade, era um homem íntegro, era um homem reto diante da sociedade, cumpria os seus deveres sociais. Mas isso não levou Cornélio a estar em comunhão com Deus. Foi preciso Deus, em revelação, mandar Cornélio chamar Pedro para pregar o evangelho que ilumina a mente do homem, que dá entendimento a Cornélio. Pedro veio até Cornélio e pregou o evangelho a Cornélio. Pregou a verdade que liberta. Pregou a luz de Deus que abriu o entendimento de Cornélio. A partir daí Cornélio creu e foi salvo. Cornélio não era salvo. Cornélio só foi salvo depois que ouviu a pregação do evangelho, creu. Salvação é aí. Salvação não é por outro meio, nem por religião. Amém? Você precisa ter o entendimento de Deus. Que Deus te abençoe e te ajude você a compreender essa verdade.